Olá, bom dia pessoal, vamos lá, vamos iniciar aqui mais uma aula, certo? Hoje a gente vai estudar o sistema de numeração romano. Os sistemas de numeração, certo? O ser humano, por natureza, ele é curioso. E essa curiosidade que levou o homem a desenvolver estudos, a desenvolver formas, maneiras de escrever os números, por exemplo, certo? E cada povo da antiguidade, né, diversos povos da antiguidade, desenvolveram a sua própria forma de escrita, né? Assim como desenvolveram a sua própria forma de representar os números. A gente tem os maias, a gente tem os astecas, os hindus, os egípcios, certo? E os romanos. Então, cada povo desenvolveu, a partir da sua cultura, observando movimentos da natureza, desenvolveu a sua própria forma de escrever os números. Nós vamos estudar hoje, esta semana, os algarismos romanos, como os romanos escreveram os números. Magno, por que a gente vai estudar isso? Porque a gente utiliza, né, esses algarismos romanos ainda são utilizados hoje, né, em relógios, para representar os séculos. Então, para você reconhecer um século, lá no livro de história, numa leitura, você precisa entender os algarismos romanos, tá ok? Então, vamos lá. Primeiro, os algarismos romanos, né, nós utilizamos o sistema de numeração decimal. Nós utilizamos os nossos símbolos, ó. Quais são os símbolos que nós utilizamos? Nós utilizamos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós utilizamos esses símbolos aqui, são chamados de algarismos indo-arábicos, tá ok? Os romanos, eles utilizavam outros símbolos. Quais os símbolos que eles utilizavam? Eles utilizavam esses aqui, ó. O I, o V, o X, D, o C. D não, gente, perdão, eu errei aqui, tá? Desculpem, tá? Pelo meu erro. I, V, X, o L, tá certo? O C, o D e o M. Pronto, eles utilizavam esses 7 símbolos aí, tá ok? Mas eles usavam só esses, certo? Eles começam a desenvolver uma noção, né? A questão posicional, começa a se desenvolver essa ideia da posição do algarismos, tá bom? Então a gente vai aprender agora como é que representa. Primeiro, o I, ele vai ter o valor 1. O V, ele vai valer 5. O X, ele vai valer 10. O L, ele vai valer 50. O C vai valer 100. O D, ele vale 500. E o M, ele vai valer 1000 no sistema de numeração romano. Então, a gente tem, ó, o I vale 1, o V vale 5, o X 10, o L vale 50, o C vale 100, o D vale 500 e o M vale 1000. Tá certo? Magno, se eles tinham só esses símbolos, eu posso escrever o 1, o 5, o 10, só esses aí, para me escrever os outros números. Eu falei que eles começam a desenvolver a noção de posição, tá certo? Alguns desses símbolos aqui vão poder se repetir. Quais os que vão poder se repetir? O I vai poder se repetir, o X vai poder se repetir, o C vai poder também e o M. Somente esses aqui, eles vão poder ser repetidos. Quantas vezes? Até 3 vezes, certo? Então, o I você vai poder repetir ele até 3 vezes, o X até 3 vezes, o C até 3 vezes e o M até 3 vezes. Vamos ver aqui como é que funciona isso. Ah, Magno, eu quero escrever do número, o número 1 até o 10 em algarismo romano. É bem simples, vamos lá. Como é que eu faço? 1 é o I.
O 2. O i pode se repetir até 2 vezes. Então, o 2 é 2i, ó. 2. 2i. Se ele pode se repetir até 3 vezes, então para me ter 3, eu escrevo 3i. Exatamente. Escrevo 3i. 1, 2, 3. Beleza. E o 4? Escrevo 4i. Calma. Não posso escrever o i, ele não pode se repetir mais do que 3 vezes. Como é que a gente vai fazer agora? Eu vou escrever, ó. Quando eu escrever um número de menor valor à direita do algarismo de maior valor, eu vou retirar uma unidade. Se eu escrever a direita não, se eu escrever à esquerda, eu vou tirar uma unidade. Se eu escrever à direita, eu vou adicionar uma unidade. Por exemplo, quem é que vale mais? O V ou o I? O V vale 5, o I vale 1. Então, quer dizer que o I tem um valor menor do que o V. Se eu escrever um I à de esquerda do V, eu vou diminuir uma unidade daqui. Quanto é que vale o I? O V, ele vale 5. Quanto é que vale o I? Vale 1. Então, se eu escrever à direita, vai ficar 5 menos 1, que dá quanto? 4. Então, para me escrever o 4 é IV. O 5 é só o V. Tá certo? Eu quero escrever o 6. Se eu escrevo à esquerda, eu retiro uma unidade. Se eu escrever à direita, vai aumentar uma unidade. Então, vai ser V, que vale 5, e o I, que vale 1. 5 mais 1, 6. Beleza. O 7 é só escrever 5 mais 2, ó. Então, é V, I, I. O 8, V, I, 3I. Então, V, I, 8. E o 9, agora, o que é que eu tenho? Eu tenho o X, que vale 10, e vou tirar uma unidade do 10. Como é que eu tiro a unidade do 10? Escrevendo o I à esquerda do X. Aí eu vou ter o 9. E o 10, certo? É só o X. Pronto, eu escrevi de 1 a 10 em algarismo romano. Magno, eu quero escrever 27. Como é que eu escrevo 27 em algarismo romano? O X vale 10, né? Para mim ter 20. 10 mais 10. Ó, tô escrevendo 27 em algarismo romano. Ó, que eu tenho 20. Falta quanto para 27? Falta 7. Então eu vou escrever 7, ó. Como é que eu escrevo 7? V, I, 27. 31. 1, 2, 3x, ó. 10 mais 10 mais 10. E o 1 é só um i, 30. Então, gente, ó, algarismo romano basicamente é isso, tá? Assistam o vídeo com calma. Qualquer dúvida vocês vão perguntar e eu vou te esclarecer no decorrer da aula, tá bom? Boa aula, boa atividade a todos. Até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!